Olá, tudo certo? Chega mais que hoje a gente vai fazer uma revisão daquelas, direto ao ponto de um dos temas que mais tira o sono de quem estuda para concurso: Big Data e mineração de dados. Então já pega o caderno, porque o nosso objetivo aqui é gabaritar esse negócio. Vamos lá! Pois é, eu sei. Só de ouvir o nome, muita gente já fica com o pé atrás. Mas vou contar um segredo. As bancas de concurso adoram repetir os mesmos conceitos. A nossa missão aqui é exatamente essa: desmistificar o tema, organizar as ideias, para que nenhuma pegadinha te pegue de surpresa no dia da prova. Ok, vamos começar do começo. Para entender de verdade mineração de dados, a gente precisa primeiro entender o campo de jogo onde ela acontece, que é o universo do Big Data. Se a gente firma bem essa base, o resto fica muito mais fácil. Então, afinal de contas, o que é esse tal de Big Data? Imagina um volume de informação que é simplesmente absurdo e que vem de tudo quanto é canto. Rede social, sensor, compra online, GPS. E não vem bonitinho, não. Vem em tudo quanto é formato: tabela, texto, foto, vídeo. As ferramentas mais antigas, tipo os bancos de dados tradicionais, simplesmente não dão conta do recado. E para caracterizar o Big Data, a gente usa os famosos 5 Vs. Isso aqui, pessoal, despenca em prova. O primeiro, claro, é o volume, ou seja, a quantidade massiva de dados. Depois, a variedade, que são os diferentes formatos e fontes que eu comentei. Aí tem a velocidade, porque tudo chega numa rapidez incrível e precisa ser analisado quase em tempo real. A veracidade, que é sobre a confiabilidade, a qualidade desses dados. Afinal, dado ruim gera decisão ruim. E por fim, o mais importante de todos, o valor, que é a capacidade de transformar essa montão de dados em algo útil, em uma decisão inteligente. Certo? Agora que a gente já entendeu o tamanho da montanha de dados, vamos falar sobre como encontrar ouro nela. É exatamente essa a ideia da mineração de dados. É o processo de garimpar, de extrair conhecimento valioso no meio de todo esse volume. E aqui está a definição que a prova quer. Mineração de dados não é só ir lá e buscar um dado específico, não é uma busca simples. É sobre descobrir padrões, tendências, conexões que estavam escondidas que ninguém tinha visto antes. O foco é sempre na descoberta de um conhecimento que é novo. Isso nos leva para uma das confusões mais clássicas de prova. Olha só, uma consulta SQL responde a uma pergunta direta, tipo: quantos produtos a gente vendeu em São Paulo? Você já sabe o que quer perguntar. A mineração de dados é diferente. Ela não parte de uma pergunta pronta. Ela explora os dados para te dizer algo como: olha que interessante, clientes que compram fralda às sextas-feiras também costumam comprar cerveja. Sacou a diferença? Agora, atenção máxima aqui. Tira um print mental dessa imagem e dessa frase. Data mining não é o processo inteiro, tá? Ele é uma etapa, talvez a mais importante, mas é uma etapa de um processo maior, chamado KDD, que significa descoberta de conhecimento em bases de dados. As bancas amam cobrar essa relação de hierarquia. Beleza, se minerar dados é um processo, tem que ter um roteiro, um passo a passo, certo? Exato. E, para nossa sorte, existe um modelo padrão que é figurinha carimbada em concurso. Vamos ver como esse roteiro funciona do início ao fim. Anota isso aí com marca-texto fluorescente. A metodologia que você precisa saber é o CRISP-DM. É a sigla para Processo Padrão Interindústrias para Mineração de Dados. Conhecer as fases, e principalmente a ordem delas, é questão de sobrevivência na prova. E aqui estão as 6 fases. Tudo começa com o entendimento do negócio, ou seja, qual problema a gente quer resolver. Depois, o entendimento dos dados, o que a gente tem em mãos. A terceira fase, a preparação dos dados, muitas vezes é a que dá mais trabalho. Tem que limpar, organizar, deixar tudo no jeito. Só aí, na modelagem, é que a gente aplica os algoritmos. Na avaliação, a gente testa para ver se o modelo ficou bom. E por fim, na implantação, a gente coloca o modelo para funcionar no mundo real. Muito bem. Já conhecemos o mapa, o CRISP-DM. Agora vamos dar uma olhada nas ferramentas do garimpeiro, ou seja, as técnicas que a gente usa lá na fase de modelagem. Essencialmente, as técnicas se dividem em 2 grandes grupos. Pensa assim, no aprendizado supervisionado, o algoritmo é como um aluno que tem um gabarito para estudar. Ele recebe dados que já vêm com a resposta certa e aprende com eles. Já no não supervisionado, não tem gabarito. O algoritmo recebe os dados crus e tem que se virar para encontrar padrões e grupos por conta própria. Vamos resumir as tarefas que mais caem. Classificação, que é supervisionada, serve para prever uma categoria, tipo é fraude ou não é fraude. A regressão, também supervisionada, prevê um número, como o valor de um aluguel. Já o agrupamento, ou clustering, que é não supervisionado, cria grupos de coisas parecidas. E a associação, também não supervisionada, é aquela que descobre que quem compra pão também compra manteiga.
Chegamos na parte que todo mundo gosta. Agora é a hora do bizu final, uma revisão relâmpago, focada naquelas cascas de banana que as bancas adoram colocar na prova. A atenção redobrada agora. Essa aqui, sem a menor dúvida, é a pegadinha número 1. A banca vai te dar um cenário e perguntar qual técnica foi usada. E é na confusão entre classificação e agrupamento que muita gente boa acaba escorregando. Então, para não errar nunca mais, o segredo é o seguinte: na classificação, as categorias já existem, já são conhecidas. Por exemplo, cliente adimplente e cliente inadimplente. Você treina o modelo para ele aprender a colocar essa etiqueta em novos clientes. No agrupamento, você não sabe as categorias antes. Você joga os dados para o algoritmo e ele descobre os grupos sozinho. Ele que vai te dizer, olha, parece que existem aqui 3 tipos diferentes de clientes. É a diferença entre rotular e descobrir. E para fechar, a dica de ouro. Pensa que o KDD é o projeto completo, como se fosse um guarda-chuva. A mineração de dados é uma etapa debaixo desse guarda-chuva. É o coração do processo, a parte da análise pesada, onde os algoritmos entram em campo. Entender essa relação de processo maior e etapa central salva de muita confusão na hora da prova. Bom, com essa estrutura toda na cabeça, o segredo agora é um só: praticar. É resolver o máximo de questões que você puder para ver como a sua banca gosta de cobrar esses conceitos. E fica aí uma reflexão: dessas 6 fases do CRISP-DM, qual delas parece ser a mais desafiadora para os seus estudos? Focar nos pontos fracos é o caminho. Bons estudos e a gente se vê na próxima!